Bora falar agora sobre mercado da bola, porque a informação que a gente teve ontem à noite de pessoas de dentro do Vasco da Gama é que a 777 sentiu a pancada, sentiu o baque depois da entrevista coletiva do Ramon Dias, né? No último empate do Vasco contra o Nova Iguaçu, ele cobrou contratações, falou ali de questão financeira, né? Falou que se a 777 não tem dinheiro, então eles vão trabalhar com o que eles têm. Então eu acho que a 777 acabou sentindo, né, o golpe, acabou ali vendo que o Ramon não tá satisfeito. E tem mais, né, cara? Se o treinador não tá satisfeito, se ele não tá tendo seus pedidos sendo aceitos, eu não duvidaria que no meio do ano ele, pegasse a mochilinha dele, desse linha na pipa dele se ele tivesse alguma proposta. E a 777 não quer perder o treinador, né? É um cara experiente, é um cara rodado, um cara que tá fazendo um bom trabalho no Vasco, e parece que a 777, ao sentir o golpe, teria liberado uma verba a mais, né? Teria liberado o Alexandre Matos a ir ao mercado trazer os jogadores que o Ramon tá pedindo. Uma peça para o meio de campo, né? Um primeiro volante ali para ser titular e um atacante para os lados de campo. Não para por aí. E o pedido do Ramon é que no meio da temporada, quando a janela internacional de transferência se abrir, que o Vasco volte forte ao mercado. Então a gente primeiro vai falar um pouquinho sobre essa janela agora do mês de abril, que é a janela doméstica. Parece que o Vasco já abriu as negociações com o Botafogo e também com o empresário do Marlon Freitas para trazer o jogador, né? Um jogador experiente, um jogador que foi muito bem ano passado no Botafogo, né? Um jogador que está acostumado a jogar Campeonato Brasileiro e teria o aval do Ramon Dias, né? Teria ali o ok do Ramon Dias para chegar no Vasco aí antes do Campeonato Brasileiro. Parece que o Alexandre Matos abriu as conversas e está tentando negociar um empréstimo com opção de compra, né? O jogador viria para o Vasco até o final do ano, Vasco pagando um valor fixo pelo empréstimo e o Marlon Freitas batendo ali as metas, né? Chegando a ser um certo número de jogos como titular. No final da temporada, o Vasco teria que comprá-lo em definitivo. Então essa é a situação de primeiro volante. E a situação de atacante de lado de campo, a informação que a gente tem é que o Vasco segue fazendo contato com o Palmeiras pela situação do Breno Lopes, né? O Breno Lopes, que lá no Palmeiras tem contrato se encerrando no final do ano. Ou seja, chegou agora no mês de junho, ele já poderia assinar um pré-contrato para sair do Palmeiras de graça, sem custos para nenhum clube. E o Palmeiras, assustado com essa possibilidade, né? Vendo aí que pode perder dinheiro com a saída do jogador sem custos aí para nenhum clube, estaria disposto a negociar ele com o Vasco aí agora nessa janela do mês de abril, né? Estaria disposto em receber algum valor, a gente não sabe ainda quais seriam os valores, para que o Breno Lopes pudesse se transferir para o Vasco da Gama. Um grande empecilho dessa negociação é a 777, que na primeira janela não teria gostado, né? Não teria dado o aval pela contratação do Breno Lopes. Mas como a situação de mercado tá estreita, tá difícil, tá complicada, pode ser que o grupo americano acabe cedendo, né? Acabe aí deixando que o Alexandre Matos faça o seu trabalho, corra atrás, né, desse jogador para poder estar trazendo ele para o Vasco agora nessa janela do mês de abril. E a outra informação que a gente obteve é que na janela do meio do ano, né, na janela internacional, que começa no dia 2 de julho, o Ramon estaria ali exigindo a contratação do Gustavo Cuéllar, né, o jogador que ele já pede desde o ano passado, desde que ele chegou ao Vasco. Nesse começo de ano, o Alexandre Matos já tinha até acertado bases salariais, tempo de contrato, mas na hora que chegou, que a empresa dos Estados Unidos, né, a 777, precisava botar a grana na mesa, eles deram preferência pela contratação do Juan Esforza, que é um jogador mais jovem, é um jogador de talento, mas é um jogador de futuro, é um jogador que ainda não está 100% pronto, e por esse motivo o Ramon ali teria feito essa exigência, que no meio da temporada o Vasco vai ter que ir atrás do Cuéllar e provavelmente de outros nomes, né? Lembrando que no meio do ano o Vasco vai ter a possibilidade de trazer pelo menos mais 2 estrangeiros. O Vasco tem hoje no elenco 7 gringos, né? 7 jogadores que não são brasileiros, e no Campeonato Brasileiro a gente vai ter a possibilidade de jogar até com 9 atletas que são estrangeiros aí durante a competição. Então Vasco... Né? Em relação ao jogo de volta da semifinal do Carioca, entre Nova Iguaçu e Vasco, será onde, meninos, esse jogo? Lembrando que o mandante desse jogo é o Nova Iguaçu. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vini Casagrande. Maracanã, Volta Redonda, diga pra mim qual o local desse jogo. Quem vai dizer primeiro? Vini começa porque ele tem as informações do mandante. Muito bem, então vai. Faz sentido. Primeiramente, boa tarde a todo mundo aí que está nos assistindo. É o seguinte, Nova Iguaçu queria mandar o jogo no Maracanã.
pensando numa renda. E, de fato, a renda seria muito boa para o Nova Iguaçu, estádio lotado, porque com certeza a torcida do Vasco vai comparecer para esse duelo. Porém, não vai conseguir mandar esse jogo no Maracanã. Não vai conseguir porque a dupla Fla-Flu, que hoje a dupla é responsável pela concessão no Maracanã, não aprovou, não autorizou o uso do Maracanã no domingo. E aí o Nova Iguaçu, de mãos atadas, não vai entrar numa briga nem com o Flamengo, nem com o Fluminense. Não teve um outro caminho a não ser mandar esse jogo no Raulino de Oliveira, que é em Volta Redonda. Obviamente o Nova Iguaçu não gostou, repito, pensando na renda desse duelo, que será uma renda extremamente alta. Se eu não me engano, no jogo de ida foi de 3 milhões. Né? Chegou a 3 milhões. Então, obviamente, o Nova Iguaçu queria mandar esse jogo no Maracanã, mas até porque o próprio presidente já havia dito lá no jogo de ida que queria mandar no Maracanã. Então, isso já era fato, todo mundo já sabia disso. Mas agora, nas últimas horas, o Nova Iguaçu recebeu a informação que a dupla Fla-Flu não quer autorizar, não autorizou, e tudo começou por conta de uma frase que o Vasco utilizou no uniforme no jogo de ida, dizendo que o Maracanã é de todos. E aí a gente sabe como é que está funcionando isso nos bastidores, a dupla Fla-Flu brigando com o Vasco o tempo todo na justiça por conta do uso do Maracanã. Então, o Nova Iguaçu não vai entrar na briga, vai mandar o jogo em Volta Redonda e vai fazer de tudo para chegar à final e aí sim ter o valor da renda da final, que pode ser contra o Flamengo ou contra o Fluminense. Olha, o Pedrosa, quase entre aspas, assim, com o recorte do futebol, uma guerra fria. Porque se incomoda com a frase e aí faz uma ação para mostrar, não gostei da frase e também, então, o jogo não vai ser aqui. É para mostrar o poder da dupla, talvez, ou não é por aí? Vamos lá, é por aí, tá? Mas aí, como a gente fala aqui no programa, sempre a informação antes da opinião. Veni trouxe o lado do Nova Iguaçu, ficou muito claro que o Nova Iguaçu se sentiu prejudicado por essa decisão. Agora eu tenho que trazer o lado do Vasco. O Vasco da Gama não pode entrar na justiça, como fez durante os últimos 2, 3 anos para jogar no Maracanã. Perfeito. E conseguiu todas as vezes, porque esse é um direito que está no edital. O Maracanã é um bem público e todos os times do futebol carioca podem jogar no Maracanã, contanto que não contrastem com as datas de Flamengo e Fluminense. O Vasco sempre conseguiu na justiça, brigando para jogar no estádio que é público, mandar seus jogos no Maracanã. O Vasco, dessa vez, não é o mandante. Então, o Vasco não pode entrar na justiça e conseguir esse direito, como conseguiria, com certeza, se o Nova Iguaçu quisesse. Inclusive, o Vasco colocou sua equipe jurídica à disposição do Nova Iguaçu para ajudar nessa situação. Não tem o que o Vasco fazer. O Vasco lamenta muito esse tipo de situação. Por quê? Porque não é só o Vasco que é prejudicado, Fernanda. O Nova Iguaçu, que é um time de menor expressão e que poderia ter uma renda nessa partida, uma renda que ajudaria o time no ano inteiro. A gente está falando aqui de uma oportunidade, de uma renda de mais de 3 milhões de reais, como foi na última partida. Então, é um absurdo, porque o que a dupla Fla-Flu está fazendo está prejudicando o Nova Iguaçu, está prejudicando o Vasco da Gama, está esvaziando o Campeonato Carioca, que já não tem lá seu prestígio, e é mais absurdo ainda por uma birra do Vasco ter colocado Maracanã para Todos, que é o nome da licitação do Vasco, para brigar pela próxima licitação de 20 anos do Maracanã. E o outro absurdo que eu entendo dessa situação toda é a Ferg não se meter nisso. A Ferg, que tem o seu campeonato carioca dentro do Maracanã, que é um estádio histórico, prefere que o jogo seja no Raulino de Oliveira, em vez de se meter na briga, em vez de conseguir, de todas as formas, tentar convencer o Flamengo. Por quê? Campeonato carioca, com o Maracanã à disposição, tem que ser no Maracanã. A própria Ferg vai perder dinheiro com isso, porque a renda do Raulino de Oliveira vai ser infinitamente mais baixa do que a renda do Maracanã. Então, Fernanda, olha, vou ser sincero, é patética essa situação. Qualquer colega, inclusive, eu peço, porque o SBT Esporte Rio sempre levanta essas pautas aqui, pelo bem do futebol carioca. Isso aqui não tem a ver com clubismo, isso aqui não tem a ver com eu ser Vasco, com a gente defender o Vasco. Isso aqui tem a ver com o futebol carioca. O futebol carioca está sendo esvaziado. O Vasco e o Nova Iguaçu vão jogar no Raulino de Oliveira por birra de uma dupla Fla-Flu, que, mais uma vez, só pensa no próprio interesse. E a federação, que poderia intervir nisso, que poderia pelo menos fazer força contra isso, mesmo o Nova Iguaçu e o Vasco da Gama querendo jogar no Maracanã, se atém, não aparece para fazer nada. Então a gente está vendo um episódio patético dentro do futebol carioca e, repito, peço para que os colegas se debrucem nessa situação, porque não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira. O Vasco briga para jogar no estádio em que ele já foi campeão brasileiro diversas e diversas vezes na justiça por conta de uma situação de uma dupla que não quer que outro clube jogue no Maracanã. E isso é um absurdo. Não é porque a gente quer, é porque está no edital. O bem público não está sendo respeitado. E, mais uma vez, esse episódio, ele mostra como o Campeonato Carioca vem se tornando uma várzea ano após ano. Posso só trazer o lado da Ferg? Porque Família Vascaína, aconteceu agora! Nova Iguaçu e Vasco
tem local definido. É isso mesmo, depois de uma grande polêmica, o local de jogo entre Vasco e Nova Iguaçu já foi definido e a partida será realizada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O local já consta na tabela oficial da competição em um confronto que acontecerá às 16 horas no próximo domingo. Amigas e amigos, eu acho isso um absurdo. O Flamengo e Fluminense interferir nessa. Eu acho um absurdo o Flamengo e Fluminense interferir nesse jogo tão importante para o Vasco e para o Nova Iguaçu e transferir o jogo para Volta Redonda. Esse jogo tem que ser no Maracanã. Alô Vasco, alô Nova Iguaçu, vocês têm que correr atrás. O jogo é apenas no domingo. Hoje estamos na quarta-feira. Dá tempo de reverter o local. Esse jogo tem que ser no Maracanã. É isso mesmo. Até porque o Volta Redonda precisa dessa renda tão importante para dar sustentabilidade ao clube até o final da temporada. Vocês concordam? O que vocês acham sobre essa pouca vergonha, sobre essa atitude do Flamengo e Fluminense? Comentem aqui abaixo. Quero ver a opinião de todos vocês. E mudando de assunto, o Vasco está interessado na contratação de Marlon Freitas do Botafogo e vai insistir nessa contratação. O Cruz Maltino prepara uma proposta oficial de empréstimo com obrigação de compra para contratar o volante em abril, quando abre o mercado para transferências internas. Marlon Freitas já demonstrou vontade de investir a camisa vascaína, mas o Botafogo não irá se desfazer facilmente do atleta de 28 anos. Ramon Dias e sua comissão técnica gostam muito do futebol do atleta e pedem sua contratação já tem algumas semanas. Vamos torcer para que ele venha, galera, e faça muito sucesso aqui, porque é um jogador com muito potencial. E para finalizar, Vasco pode tentar também a contratação do volante colombiano Gustavo Cuéllar. A diretoria vascaína foca na contratação de um meio-campista e o nome do colombiano volta a ser uma possibilidade. Deixa eu falar um negócio para vocês. Assim quando o Ramon Dias chegou no Vasco da Gama, o treinador argentino pede essa contratação do Cuéllar. Já tem um ano, vai fazer 2 anos que o argentino pede a contratação desse colombiano. Essa que é a verdade. O Ramon Dias acredita que o Cuéllar, chegando no Vasco, pode ser esse volante dos sonhos, esse jogador, esse cão de guarda que o Vasco tanto está precisando para dar aquela sustentabilidade no meio de campo e deixar o Vasco ainda mais competitivo. Vamos torcer para que ele venha pelo menos no meio da temporada, até porque a 777 tem que abrir os cofres para acontecer essas negociações. E também quero atualizar vocês sobre o Breno Lopes. Galera, a 777 não estava querendo contratar esse jogador, mas parece que o Ramon Dias, junto com o Alexandre Matos, insiste em contratar esse atleta, até porque o dirigente de futebol acredita que o mercado está muito difícil para contratar jogadores de qualidade e com custo-benefício, assim, que dê para o Vasco pagar. Então, o Breno Lopes, como está encostado no Palmeiras, seria uma contratação para chegar e jogar, e o Vasco não teria que desembolsar um valor gigantesco. Vamos torcer para que ele venha também e faça muito sucesso por aqui. Família vascaína, eu tô indo nessa. O sentimento não pode parar. Fiquem com Deus.